Paz e paz, família. Começa agora o 5º episódio do nosso ilustríssimo Teologicamente Podcast. E hoje em um ambiente diferente, como vocês podem perceber, estamos aqui no Estúdio Kyrios, do meu amigo Eber. Show de bola. E hoje, como sempre, né? Hoje não, né? Como sempre, está aqui meu ilustríssimo Magno Oliveira. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Nosso ilustríssimo sofredor que escondeu a camisa ali com o casaco. Eu vou abrir de novo, porque... Ninguém merece. Vinícius um pouco esse Vinícius Julião. Faz, meus irmãos. E hoje nós trataremos sobre um tema assaz importante. Falando sobre cosmologia. Meu amigo. Assaz, velho. Foi. Poxa, velho, agora não foi. Que orgulho, velho. Ter sido teu professor, velho. É porque eu tive o melhor professor de filosofia Caramba, do Nordeste. A gente vai entrevistar ele hoje. Ele não disse isso com nenhum convidado. Esse... Mas porque Assaz, realmente... Ele treinou isso. Bonito, velho. Sério mesmo. Mas é isso, nós estamos aqui hoje recebendo o nosso ilustríssimo pastor, professor, o homem é... Teólogo, filósofo. Se eu for falar tudo aqui, acaba o podcast, mas o cara é bacharel em teologia, com concentração em Ministério Pastoral, pelo Centro de Estudos de Teologia Brasileiro, não é isso, pastor? É. Bacharel de Comunicação Social e Jornalismo pela Uninabuco. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Santa Fé, aqui está mestrando, mas já está mestre, formado, e agora é doutorando em Teologia... Pelo MINTS. Pelo MINTS, né? Seminário Reformado de Miami. De Miami. Só isso. Thomas Magno de Almeida. Valeu, gente. Bom estar com vocês. Marido da senhora Kelly, papai do Miguel. Exatamente. Miguel é uma figuraça. E atualmente, do poliglota Miguel, né? Miguel é uma figuraça. E atualmente está auxiliando o pastor Bruno César na primeira igreja congregacional Vale da Bênção em Santa Cruz do Capibaribe. Prazer imenso, pastor, ter o senhor aqui. Bom demais estar com vocês. Creio que a conversa vai ser boa. Espero que os ouvintes aí do Teologicamente Podcast sejam também muito abençoados. Vamos correr das heresias. É bem provável. A gente vai tentar. Não é isso? Mas faz a gente correr atrás. Pois então, o tema sugerido por nós, né, é porque a gente estudou essa disciplina Cosmovisão com este senhor. Sim ou não, né? O senhor não, cara. Esse jovem rapaz. Senhor não, cara. Esse jovem rapaz. Isso aqui já veio falar isso no Instagram pra mim, que eu era velho, velho. Foi. Não, se vacinou, o cara não é muito novo, né? Eu vacinei como professor, cara. Eu também. Eu me vacinei. Não vacinei ainda não. Mas o tema sobre cosmovisão cristã, porque é um tema atual, necessário e que ainda é muito pouco se falado, né? E a gente teve o prazer de ter essa disciplina com este rapaz, né? E a gente quer falar um pouco sobre isso no podcast de hoje. Começa, Magno, pra gente... Hoje a gente vai falar sobre cosmovisão, né? Em mais específico, cosmovisão reformada, cosmovisão cristã. Nós compartilhamos da mesma teologia, que é a boa teologia reformada, teologia cristã. E apesar do palavrão, né, que é a palavra cosmovisão, é algo que todas as pessoas possuem, né? Você pode até não conhecer o termo, mas certamente todos nós temos uma cosmovisão. E nada melhor do que a gente iniciar esse tema do que nós perguntando ao senhor, pastor, o que é cosmovisão? Não especificamente cosmovisão cristã, mas qual o conceito de cosmovisão? Porque, inclusive, eu não sei se aconteceu com o Magno, eu coloquei umas caixinhas de perguntas, disse que nós gravaríamos hoje sobre cosmovisão. E a pergunta que mais apareceu, que mais choveu... O que é cosmovisão? O que bendito então, é que isso? mais apareceu assim. O que bendito é isso? Não é o nome de ótica, né? Porque a galera tá botando nome Pois de ótica, ótica, cosmovisão e tal. Não é isso. Mas é uma boa ideia. É uma boa mas sacada. é uma boa sacada. Ótica, cosmovisão. É verdade. Tem um reformado ali. Tem um reformado aí. Tem algum crente ali que gosta de ler. Essa palavra é bonita, eu vivi aí. Vou usar. Bom, cosmovisão são duas palavras que estão juntas aí, né? Que, grosso modo, significa a visão que nós temos do mundo, do todo, né? Quando nós falamos nessa palavra, evidentemente, quando a gente fala a visão que a gente tem do mundo, a gente não está tratando da mera visão física, né? A mera contemplação. Mas a percepção que a gente tem das coisas, isso vai envolver a interpretação que a gente tem das coisas também, né? E que no decorrer do podcast a gente vai aprofundando esse conceito. Mas, grosso modo, cosmovisão significa a visão que eu tenho do mundo, a visão que eu tenho da realidade. Essa visão pode ser desenvolvida de várias formas. Ela pode ser distorcida, ela pode ser correta, ela pode ser bíblica, ela pode ser ateísta, ela pode ser materialista, né? E vamos
ter vários elementos aí dessa cosmovisão. Bom, então existe uma série de fatores que vão caracterizar o tipo de cosmovisão que você tem, né? Uma dos símbolos da cosmovisão são as lentes, né? Seriam as lentes pelas quais você enxerga o mundo. E agora a gente poderia conceituar o que é cosmovisão cristã, iniciar por esse tópico propriamente dito, cosmovisão cristã na perspectiva reformada, né? Bom, esse ponto que você coloca no final é muito importante, porque quando a gente fala cosmovisão cristã, a gente tem um leque muito abrangente amplo, né? disso aí, né? A gente vai ter uma cosmovisão cristã católica romana, a gente vai ter uma cosmovisão cristã pentecostal, a gente vai ter uma cosmovisão cristã calvinista, reformada, né? A base dessas cosmovisões cristãs, podemos dizer assim, é uma só, né? O esqueleto é um só. Mas vão haver várias questões particulares de cada pensamento teológico desse. Então, quando a gente fala de cosmovisão reformada, isso está alicerçado basicamente no que a gente chama de motivo básico cristão, que é criação, queda, redenção e consumação. Dentro disso aí vai estar incluso o resumo da teologia calvinista, que a gente vai ter os 5 pontos do calvinismo, então, né? Então, quando a gente pensa em termos de teologia reformada, por exemplo, a gente pensa na forma como nós vamos nos relacionar com a criação. Primeiro ponto do motivo básico, né, que é a criação. Deus criou todas as coisas, então a gente tem um pressuposto que o mundo ele é originado de um criador, ele não é obra do acaso, né? Então a cosmovisão ateísta não vai ter esse pressuposto cristão da criação. Esse ponto inicial, né? Exato. Apesar que todas as cosmovisões vão dar uma interpretação particular a esses 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, o ateísmo, ele vai dizer que não existe criação, mas ele está trabalhando com esse ponto. Ele vai dizer que não existe pecado, mas ele está trabalhando com esse ponto. Ele vai dizer que, em termos cristãos, não existe redenção, mas ele vai dar uma alternativa de redenção para a humanidade e de consumação também. Então, quando a gente fala de queda em termos de teologia reformada, a gente vai asseverar, confirmar que o homem é caído e que ele não consegue se salvar. Então, a cultura também está caída. Então, é necessário uma ação de Deus na vida do homem para que o ambiente do homem, agora salvo, seja mudado. Então, Deus agiu na vida do salvo e agora as boas obras desse salvo, como Paulo diz, né, que nós fomos criados para as boas obras, em Efésios, as boas obras desse salvo vão glorificar a Deus. O que antes era obra morta, agora é boa obra. Então a redenção vai fazer com que esse homem, essa mulher, agora viva para a glória de Deus. Isso é mostrado na Escritura de que forma? É muito simples você encontrar isso na Escritura. Por exemplo, você pega a Epístola aos Colossenses. Você vai ver Paulo falando inicialmente ali do conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus. Cristo é a fonte de toda a sabedoria. Você vai ver depois Paulo falando de como eu tenho que ser um marido cristão, como a mulher tem que ser uma mulher cristã e esposa, filhos e pais, pais e filhos, quando ele diz que os pais não devem irritar os filhos, como os senhores deviam tratar os escravos, como os escravos deviam se relacionar com o Senhor. Então Paulo está aplicando cosmovisão às várias áreas de atuação do ser humano, né? Então, por exemplo, Paulo diz: quando você for trabalhar, você deve trabalhar pensando que você está fazendo isso para Deus, não para um mero homem. Então você deve trabalhar de forma honesta, de forma digna, de forma honrosa, né? Então esse é o pensamento da redenção aplicado a essas questões da vida. Quando a gente fala de consumação, que é o 4º ponto, né, dessa estrutura de cosmovisão, quer dizer que um dia esse plano de Deus, que começa com a criação, será consumado. E posterior a essa consumação, nós vamos ter uma vida eterna, uma vida perene de corpos glorificados, onde a queda não haverá mais, não é? Onde todo transtorno, todo sofrimento, tudo que a queda causou não haverá mais. E agora nós vamos viver absolutamente para a glória de Deus, sem lutarmos contra o pecado. Então, quando nós vivemos aqui, como salvos, nós já estamos vivendo em função da consumação. Porque se eu vivo, por exemplo, como um músico que quer glorificar a Deus com a sua arte, isso será consumado na eternidade, com toda a minha vida, não apenas com a minha arte. Então, o que eu faço agora
para um cristão que tem consciência de cosmovisão reformada, vai reverberar sempre para o futuro. Porque, na verdade, a vida cristã é uma vida escatológica. É uma vida que sempre aponta para o futuro. Então, por isso que Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, né? O prêmio da soberana vocação. Então, o conceito de esperança na teologia paulina está muito relacionado a essa questão de cosmovisão. Porque eu vou vivendo para o futuro. E Cristo vai sendo formado em mim, como diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, né? É interessante esse arco, né, do criação, queda, redenção e consumação, porque, como o senhor falou, mesmo em aquelas pessoas que dizem que não acreditam, mas elas de alguma forma... Elas andam nesse molde, né? E assim, nós percebemos esse arco em inúmeras situações. Por exemplo, quando nós pegamos muitos filmes, né, você tem a chamada jornada do herói, né, que você tem lá, normalmente está tudo bem, né, o início das coisas está tudo bem, a criação. Você tem um problema que acontece no filme. Que faz o tornar herói. Que faz o herói normalmente cair e ter alguma questão. Aí você tem a jornada dele da redenção, dele se redimir através de alguma lição, alguma coisa, até a consumação, que é o final do filme, o famoso felizes para sempre. Então, em muitos ambientes, em muitas situações de literatura, de filme, de várias coisas, nós percebemos esse arco, mesmo que as pessoas talvez o façam sem percebê-lo, né? Exato. Por exemplo, uma questão bem prática. Vamos pegar um casal que não é crente. Eles não conhecem a Escritura, não conhecem o Evangelho. Mas eles começam a ter crises conjugais. Eles começam a discutir muito. Eles começam a não ter mais paciência um com o outro. Eles começam a não ter mais prazer em estarem juntos. Então eles se apercebem que eles não estão bem e eles querem se separar. Por que eles chegam à conclusão de que tem que se separar? Porque eles não estão vivendo de forma ideal. Eles estão vivendo uma condição caída, embora eles não entendam essa questão da condição caída, né? Eles estão vivendo uma situação de crise, mas que existe uma forma ideal, mas eles não estão vivendo dessa forma. Então eles acham que a solução é romper com isso e recomeçar com outra pessoa, né? É uma ideia de nova criação aplicada a isso, né? Mas essa ideia, sem a Escritura, ela vai sofrer vários problemas. Porque nós vamos viver em busca de uma felicidade à parte da Escritura e que não é orientada pela Escritura. E que é uma coisa bem egoísta. Por isso, nas crises, né, de relacionamento, a pessoa diz que não quer mais ficar junto porque quer ser feliz e a outra pessoa não está fazendo ela feliz. Então ela vive nesse contexto de felicidade, longe da Escritura, e que ela é puramente egoísta. Mas ela está vivendo nesse contexto de queda e redenção. Mas esse contexto vivido, né, em questões práticas, sem a orientação do Evangelho, é desastroso. É desastroso. Por exemplo, você vai transferir isso para a política, você vai transferir isso para um candidato, você vai transferir isso para uma realização acadêmica. Sempre vai estar mal direcionado, né? Então, eu preciso ter um PhD para que eu seja realizado. Então, isso é um tipo de redenção. Você está buscando um tipo de redenção, né? Mas qual é a atenção disso em termos práticos? Então, quer dizer que eu não devo buscar a melhora? Não, não é isso. Não é isso, né? Então quer dizer que eu não devo procurar estar bem com minha esposa, com minha família, porque a redenção está em Cristo? Também não é isso. Mas é a redenção em Cristo redirecionando as intenções do meu coração. Como o meu coração processa e pensa e dirige todas as coisas na minha vida. Isso aí entra de cara a idolatria, né? Exato. Porque uma vez, obviamente que a humanidade ela tem essa perspectiva, mesmo que ela não tenha a consciência disso, por conta da imagem e semelhança de Deus no homem, né? Porque muitos acreditam que só é a imagem e semelhança de Deus aqueles que são cristãos, crentes, né? Mas todo homem, por mais ímpio e impiedoso que ele seja, ele possui a imagem e semelhança de Deus manchada pelo pecado, obviamente, e é por isso que ele tem esse impulso, né? Esse impulso de adoração, esse impulso por buscar o que é bom, por buscar uma realização, porém mal direcionado, e já é uma cosmovisão totalmente secular, né? Uma cosmovisão totalmente manchada pelo pecado, né? Não, só antes de a gente prosseguir no próximo ponto, pastor, quais são as raízes históricas dessa cosmovisão reformada? Porque, por exemplo, os 5 pontos, mas os 5 pontos eles não nasceram na reforma, eles são posteriores, né? E quais seriam as raízes, ou os primeiros autores que começaram a falar sobre esse tema de cosmovisão,
Quais são as raízes dessa cosmovisão reformada e até do próprio termo cosmovisão mesmo? Uhum. Veja, o termo cosmovisão nasce na filosofia, dentro de um ambiente filosófico. Posteriormente, ele vai ser usado dentro da teologia, por Karl Barth, né? Mas ele é usado ali bem no princípio por Immanuel Kant. Karl Barth vai usar esse termo e, na verdade, esse termo vai ser muito explorado também um pouco antes, no contexto holandês. Na verdade, em termos históricos, quando a gente não pega a palavra, mas a gente pega o conceito, isso vai estar na Escritura, desde o Gênesis, né? Isso vai estar desde o Gênesis. Porque quando Deus tira o povo de Israel do Egito, o povo tinha uma cosmovisão egípcia. Era 400 anos ali. A turma que estava saindo do Egito não sabia o que era viver em Canaã, no tempo de Jacó. Sabia o que era Egito. Então Deus reconfigura a visão de mundo daquele povo. Então isso vai sendo trabalhado na Escritura nessa pisada de criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, você chega lá na narrativa de Noé, você vai ver que ali há, claramente ali colocado para nós, há uma sombra da nova criação. Dentro da arca, julgamento, dilúvio, acabou o dilúvio, a família volta para a terra e Deus dá os mesmos mandamentos que deu a Adão. Cresçam, multipliquem, governem. Então é uma questão de micro-recriação, né, que está apontando para uma questão final, com a volta de Jesus, né? Mas aí a gente vai ter um trabalho monstruoso ali no contexto da Holanda, com Abraham Kuyper, com Herman Doiver. A gente vai ter um trabalho muito importante com Herman Bavinck. Toda a turma que estava ali seguindo o Abraham Kuyper, que era a grande mente, né, seguido desses nomes. Kuyper foi alguém extremamente importante. E o livro dele sobre calvinismo, que foi fruto das palestras, né, que ele deu. Esse aqui, né? Pronto, esse livro aí. Depois mostrar ali para... Até Vai no mostrar. plástico. Tá No até final no a plástico. gente... Final a gente Quer mostra. dizer que tu não leu, né, Farol? Não, Tá esse plástico... esse plástico Ah, tava essa aqui. cobra- essa cobra- Ele tá no plástico dele. Ele tá Posso aqui. mostrar só que ele É. trouxe? Nem meu é pai. Opa aí, nem dele é. Pior o livro. ainda. Ai, Do meu pai. Pra que tu trouxe? Pô, só Roubou pra o passar livro do vergonha no plástico. plástico. E ele mostrar denunciou, aqui, ele né? denunciou que o pai não leu o livro, porque tá no plástico ainda. Coitado. Pô. Assim, pastor, como é que essa... Porque se a gente pegar no período da Reforma, por exemplo, né, pré-Reforma, a gente vê algo bem semelhante ao que o senhor citou no Egito. Claro que guardado as suas devidas proporções, a gente vê um povo escravizado, né, pela cultura romana. Todo o conceito de intelectualidade retido na mão do clero da igreja, né, a ciência, a política, tudo retido. Até a própria escritura ela foi tirada do privilégio do povo ter nas mãos. Então, a partir de que momento, na história da Reforma, nessa quebra de prisão que existia, a partir de que momento essa cosmovisão reformada ela começa a criar corpo até desembocar nos tempos, no conceito que a gente tem de cosmovisão reformada hoje? Eu acho que Lutero é uma pessoa muito importante, não só por causa das 95 teses, mas por tudo que ele desenvolve, né? Por exemplo, quando nós olhamos para a Reforma nessa perspectiva de cosmovisão e as transformações culturais que começaram a acontecer na Reforma. Por exemplo, você tinha missas rezadas em latim. Que nem os próprios padres às vezes sabiam, né, Pois o latim. O povo não sabia de nada. Então Lutero empreende um trabalho gigante de tradução da Bíblia, né, para o alemão, que não era a primeira tradução para o alemão, mas era uma tradução acessível para o povo, que isso vai impactar demais a gramática alemã, né, e todo o pensamento linguístico alemão. Então, se existia uma Bíblia para o povo agora, o povo precisava saber ler. Então, a Reforma também se envolveu na questão da educação. Lutero, por causa do grande movimento de reforma e de muitos clérigos se voltando para uma fé evangélica, né, que era assim chamada no início, né? Então, Lutero teve que formular catecismos, porque esses novos obreiros, vamos dizer assim, essas novas igrejas que estavam aderindo à reforma, não se tinha obreiros preparados suficientemente para atender tudo isso. Então, era preciso ter catecismos, né? Era preciso ter instruções para esse povo. E esses homens tinham que aprender a ler, e esse povo tinha que aprender a escutar. E o povo foi, então, sendo educado, e Lutero começou a produzir muitos textos, e para que os textos fossem conhecidos, era preciso saber ler. Isso vai tomando grandes proporções
reformadores como o próprio Lutero, que teve uma formação medieval, o Zwinglio, que teve uma formação humanista, o Calvino, que teve uma formação humanista, que Calvino já é uma outra geração da Reforma, né? Que tem toda uma formação filosófica, embora ele não fale explicitamente muito de filosofia nas suas obras, mas um dos primeiros objetos de estudo de Calvino foi a filosofia. Então Calvino, mais tarde, quando chega em Genebra, vai causar assim, positivamente uma revolução, né, do que vai acontecer em termos culturais. Então, por exemplo, como o Vinícius falou, que, por exemplo, 5 pontos foram desenvolvidos depois de Calvino, mas foram desenvolvidos de forma sistemática. Mas é possível você observar esse pensamento dos 5 pontos, já né, presente, na né? teologia de Calvino, né, na própria teologia calvinista. Só houve um destaque daquilo que já estava ali. Exatamente. Né? Então, a própria teologia da justificação pela fé, né, não é uma coisa que surge do nada, ex nihilo na Reforma. Você vai observar isso nos pais da igreja. Né? Há divergências, mas essa coisa vem sendo processada na história da igreja, né, parando, até chegar àquele momento. A Reforma é um momento importantíssimo para a reformulação do pensamento cristão sobre o mundo. Porque é por causa da Reforma que vamos ter impacto científico, revoluções científicas depois, avanço em vários campos, educacionais, políticos. É por causa da Reforma que não mais toda a riqueza do mundo não vai mais para Roma, né? Agora fica na própria nação. Então você gera um produto interno bruto que vai alterar as estruturas econômicas de uma nação, influenciando até as missões mundiais, porque é Calvino que manda missionários para o Brasil, né? E é preciso recurso financeiro para fazer isso. E era preciso uma visão larga para investir nisso. Então, por exemplo, quando as pessoas dizem, não, mas o calvinismo não pensa em missões. Bom, os primeiros a fazer missões no Brasil foram os calvinistas. Os calvinistas, isso. Então, a Reforma é muito importante quando eles catequizavam crianças, quando eles preparavam obreiros, quando Calvino abre uma academia em Genebra, a fim de preparar pessoas, né? E eles vão trabalhando na formação de pessoas e o povo vai aprendendo e vão se multiplicando os leitores, né? Então, quando você tem um impacto na educação, você vai ter impacto agora em todas as outras áreas, né? O Johannes Althusius, por exemplo, mais tarde, que vai se tornar um grande jurista de matriz reformado, mas que incompreensivelmente não se fala nesse nome dentro dos cursos de direito no Brasil, né? E em muitos lugares do mundo. Mas foi alguém importante na história do direito. É interessante como uma das peças-chaves dessa guinada, né, que dá, podemos dizer, na humanidade por conta da Reforma, né? A humanidade toda hoje colhe frutos da Reforma. Parece que uma das peças-chaves é a educação, né? Sim. Como a educação, a questão das escolas surgirem, das próprias universidades, que anteriormente a Universidade de Teologia, o curso de Teologia era o curso do centro, né? Era o curso que tinha um requisito mais alto. Hoje, infelizmente, não se tem um apreço tão grande pela teologia como se deveria ter, porque você estudar direito e tal, você estudar, filosofia, mas para você chegar na teologia era todo um caminho, né? Porque era um conceito de ensinamento, de conhecimento um pouco mais alto. Trazendo essa parte da educação, como é que o senhor enxerga hoje? Eu sei que existe um abismo, né? A perspectiva da educação, o modelo de educação que nós temos hoje e o ideal, digamos assim, partindo de uma cosmovisão cristã reformada, como é que o senhor vê essa diferença hoje da atual educação e da educação ideal partindo de uma perspectiva mais reformada? Bom, eu acho que hoje nós ainda vivemos num sistema educacional bem ideologizado. Ele está a serviço de posicionamentos políticos. Então, várias transformações vão acontecer, por exemplo, quando a gente tem o momento da Revolução Industrial. Isso. Então, naquele momento, as indústrias começam a solicitar que as universidades formem mais rapidamente pessoas e de forma mais técnica. Então, antes, quando você recebia o grau de bacharel em artes, que você passava anos estudando gramática, retórica, lógica, estudando o quadrívio, e isso ia trabalhando em você virtudes. Então, a partir da Revolução Industrial, você tem a busca de formação intelectual técnica, que não trabalha com virtudes. Então, você tem a pessoa tecnicamente hábil, formada, para executar uma função na indústria, mas você não trabalhou com ela virtudes. Então, esse é um grande problema na educação.
quando você não trabalha virtudes, você, em nome da formação técnica, por exemplo, você diz que não se deve guardar um tipo de ética. Mas esse tipo de ética está querendo relacionar a ética cristã. A gente não precisa da ética cristã. Mas a gente sempre, quando tira um código de ética, a gente coloca outro. Sempre coloca outro, sempre coloca outro. Então, a educação secular, que a gente vê nas escolas, os currículos educacionais, eles estão descomprometidos com essa questão da virtude. Se compromete com a questão da virtude, da formação virtuosa do ser humano, não tem como fugir. Vai cair no cristianismo. Uhum. E para não cair no cristianismo, é melhor ter um tipo de educação materialista. Então você vai formando pessoas com essa mentalidade. Daí você vai tendo também cristãos com essa mentalidade. Gente que fez universidade, que fez mestrado, que fez doutorado, que está dentro das igrejas, mas tem uma visão de mundo puramente secular. Ele consegue tranquilamente fazer uma distinção do que acontece na igreja no domingo à noite, não tem nada a ver da segunda a sexta na vida dele. Ali é uma coisa. De segunda a sexta... É uma dicotomia, né? Exato. Pensamento dicotômico. Muito... De segunda a sexta dá para ele ser materialista. No domingo ele é espiritual. Dia do Senhor. Dia do Senhor. É uma cosmovisão... Essa cosmovisão dicotômica, eu até falei em outro podcast nosso, não lembro com quem foi, ela faz uma grande ferida, né, entre aspas, na soberania de Deus. Né? Porque uma vez que se faz essa divisão... no domingo, eu sou crente, né, na igreja, eu devo praticar uma vida, viver uma vida numa ótica cristã, mas quando eu estou fora, né, aqui não tem nada a ver com a igreja. Então, a partir do momento que a gente faz isso, você está dizendo Deus só é soberano até aqui. Né? Aqui no corpo da igreja, ele está atuante, o mundo nada tem a ver com Deus. Né? Deus não está aqui. Quando, na verdade, Deus está presente até no inferno, né? A sua justiça, a sua ira. Então, assim, é muito perigoso e é uma falta de uma cosmovisão cristã muito grande, de mundo, né? Não uma cosmovisão voltada apenas para a igreja. E isso é um dos conceitos que mais é agredido no calvinismo também, né? As pessoas atrelam o calvinismo, o pensamento calvinista, apenas a soteriologia calvinista. Mas o calvinismo é uma interpretação das escrituras e da vida que deve estar enraizado, uma visão cristã que deve estar enraizada no seu coração, que vai fazer com que você influencie todas as áreas da sua vida. Né? Como o senhor falou, se você trabalha para a glória de Deus, você está na sua casa, o seu casamento deve ser vivido para a glória de Deus e não em um pensamento dicotômico que é muito nocivo à vida cristã. Né? Uma coisa interessante que você fala aí, e eu acho que é bom mencionar, é que um dos problemas na área da educação em relação à relação do cristão com a cosmovisão cristã, que a maioria dos jovens da nossa igreja não tem contato com isso, com esse tipo de pensamento. Na verdade, a nossa geração ela tem certa aversão à formação de uma consciência sistemática das coisas. A gente gosta da coisa bagunçada. Né? A única coisa sistemática que a gente gosta é assistir as séries da Netflix em ordem dos episódios. Mas todo o resto é assistemático na nossa vida. Então, na universidade, você não vai ter contato, por exemplo, com o Johannes Althusius, que foi um cientista político importantíssimo na história do direito, e ele não é mencionado. Você não vai ter menção ao nome de Herman Doivet, que foi um importantíssimo filósofo do direito na Holanda. Ele não é mencionado. E muitos outros. Então eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo, e comecei a procurar algum cristão de renome que foi jornalista, alguém de peso, cara. Que não é possível que não tenha ninguém. Né? Então, perguntei a vários professores, todos eles, a maioria deles, materialistas, ateístas, não tem ninguém não. Quer dizer, o cristianismo nunca contribuiu com absolutamente nada com jornalismo, com comunicação. Então, eu acabei descobrindo sozinho depois, no susto, um carinha chamado Abraham Kuyper, que escreveu esse livro aí, o Calvinismo, que era jornalista. Dentre muitas outras coisas, né? Primeiro-ministro, teólogo, um bocado de coisa. Ele era jornalista, fundou um jornal e tudo mais. Aí fui começando a descobrir que os presbiterianos fundaram jornais no início da chegada no Brasil. Os congregacionais fundaram jornais também. Então, os evangélicos no Brasil estiveram e foram responsáveis pelo surgimento da imprensa brasileira. Isso não é falado nas universidades. Né? Por uma questão preconceituosa. Então, o meu conselho para quem está na universidade, se você quer uma consciência cristã da área que você está estudando, você precisa procurar por fora. Porque você não vai ter essa informação dentro da academia. Porque quando você estuda lá o contexto de Amsterdã,
da Universidade Livre de Amsterdã, que Kuyper funda, você vai ter lá revistas científicas que tratavam de matemática na perspectiva calvinista, que tratavam de engenharia na perspectiva calvinista, de filosofia na perspectiva calvinista. Hoje no Brasil, veja, isso início do século XX, na Holanda. Hoje no Brasil, a gente ainda não tem esse tipo de movimento daquela envergadura naquela época, no início do século XX. E a gente tá mais de 100 anos depois. E a gente tem muita ferramenta para isso, né? Muito. Kuyper escrevia um artigo por semana para uma coluna. Eu não faço 2 por semestre. Dá uma dor no coração. Vai, Vinícius. Não, seguindo aqui a nossa mini pauta que a gente normalmente elabora aqui, Márcio, foi Márcio até que elaborou. Nosso redator, né? Nosso Se redator ficar aí, ruim, já sabe. jornalista. Já sabe de quem foi Márcio a aí. culpa. Cara de jornalista da Folha São Paulo. Só da Folha, né? Depois dessa barba. Já foi chamado de professor de história. É o da folha sem a folha. Sim, a Folha. Sem a folha. Ele colocou aqui um dos tópicos, né? As diferenças existentes entre as diferentes cosmovisões. Porque, assim, nós, como o senhor falou, mesmo que você não admita, mas você vai ter uma determinada cosmovisão. Né? E, às vezes, a sua crença, ela não, ou melhor, a sua fala, ela não bate com a sua cosmovisão. Né? Às vezes você fala uma coisa, mas a sua visão de mundo é outra, e isso é refletido no seu cotidiano, como foi falado. Então, essas diferenças entre essas diferentes cosmovisões. Veja, quando a gente fala sobre isso é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar sobre cosmovisão cristã, imediatamente a nossa inclinação é pensar assim, não, agora, cara, eu tenho uma cosmovisão cristã. Ele não tem. A cosmovisão dele é secular, eu tenho a cosmovisão cristã. Né? Então, agora eu estou certo. Mas você se esquece de pensar nisso quando você peca. E se perguntar, cadê minha cosmovisão cristã? É, Complicado, né? complicou. Então, essa diferença de cosmovisões não está apenas de mim para Magno, por exemplo, de mim para Vinícius, de mim para Márcio. Está em mim mesmo. Eu não tenho apenas uma cosmovisão. Então, a gente vai dividir isso na disciplina de cosmovisão de visão objetiva e subjetiva. Então, na minha visão objetiva, eu sei que a lei de Deus é boa e o que ela diz para eu fazer é a melhor coisa que eu tenho para fazer e viver. Mas eu, por causa do pecado, vou agir de forma diferente do que a lei de Deus está me dizendo. Então, eu tenho dentro de mim uma guerra de cosmovisões. E não apenas isso. Eu vivo numa cultura com várias pessoas em guerras de cosmovisão. Então, a maior guerra de cosmovisão, de fato, não é quando eu luto contra, sei lá, o comunismo, quando eu luto contra ideologias totalitárias. A maior guerra de cosmovisão está em mim para viver uma vida santa e piedosa em relação a Deus. Mas nós também vivemos esse desafio, por exemplo, dentro da igreja, dentro da academia, dentro da família. Por exemplo, um exemplo bem prático. Você tem, por exemplo, um casal crente que a moça... Sempre gosto de dar esse exemplo. Acho que eu dei esse exemplo para vocês nas nossas aulas. Que a moça teve uma experiência terrível na família, o pai abandonou e tudo mais. E a mãe dela batalhou, sustentou. A filha foi para a universidade, se formou. E lá ela conheceu várias filosofias e viu que, na verdade, esse ato do pai abandonar a mãe é um ato machista e tal. E ali ela descobre o feminismo e agora ela adere ao feminismo. Então ela não admite mais uma autoridade masculina sobre ela, porque essa é uma ação de uma classe opressora sobre uma classe minoritária. E ela professa a fé em Jesus, mas ela diz que é feminista. Um pensamento bem marxista, né? Há um choque? Há. Aí a pergunta, com base no que eu disse antes, é possível um cristão genuíno ter uma cosmovisão conflitante com a sua fé? A outra resposta, sim. Pesado aí, viu? Sim. Que essa cosmovisão subjetiva dela precisa ser reconfigurada, precisa ser formatada pelo Evangelho. Então o Evangelho precisa dar respostas para isso. Você, para ter um entendimento correto do que é feminilidade, do que é masculinidade, do que é casamento, precisa recorrer às ideologias? Não. Você precisa recorrer à Escritura. Mas qual é o grande problema dentro das nossas igrejas? A falta de ensino do que diz as Escrituras. E mais, nós não devemos apenas agora
dizer, a Escritura diz que a mulher deve ser submissa ao homem, o homem amar a mulher. Não é apenas isso. Nós temos demandas sociais no nosso tempo. Então, aquele que ensina, aquele que prega, ele vai ter que aplicar essas mesmas verdades antigas do Evangelho a esses contextos recentes. Então, o que é que você precisa entender sobre o relacionamento do homem e de uma mulher que você, de fato, teve uma experiência amarga lá com seu pai, mas que você não pode reproduzir na sua vida? Você precisa aprender assim. É assim que o Evangelho diz. Para um homem e para uma mulher. Daí a importância do trabalho de um pastor, que é gigante, né? É um trabalho sem fim, de ensinar as pessoas o Evangelho. De ensinar aos jovens o que é ter um casamento cristão. Então, na maioria dos casos, minha gente, a gente não tem isso aí. Não tem. Na maioria dos casos, o pastor chama o casal um dia antes do casamento ou uma semana antes. Olha, vocês vão se casar. É o seguinte, vocês vão dividir os boletos. Vocês vão ter uma vida sexual juntos. Não traiam. Não adulterem. Certo? Tenham filhos. Deus abençoe vocês. É uma cartilha, façam isso e pronto. Acabou. Exato. Então, e quando é que começa a trabalhar essa questão na igreja? O mais cedo possível. O mais cedo possível. Né? Aí a gente entra em um outro problema, que a gente precisa sair da discussão teórica de cosmovisão e fazer a coisa acontecer na prática. Por quê? Porque qual é o material de ensino para crianças no Brasil que a gente tem que trata sobre esse tipo de assunto? Se existe, eu não conheço ainda. Então a gente precisa de pessoas que tenham formação e que se dediquem a isso. Que coloquem essa roda para girar. Porque hoje a gente tem uma infinidade de publicações sobre cosmovisão. Meu amigo, se você for comprar tudo que sai todo mês, das editoras, da Monergismo, da Vida Nova, você vai à falência. Mas graças a Deus a gente tem essa quantidade de material. Mas não adianta ficar só lendo material e comprando livro. A gente tem que fazer a coisa acontecer, na prática, né? A gente está se empenhando para abrir uma escola cristã. A gente está se empenhando para... Vamos dizer, a gente não tem condição financeira de abrir uma escola cristã, beleza. Então vamos fazer alguma coisa na escola dominical, né? Alguma coisa a gente tem que fazer em termos práticos. A gente sabe que crianças estão sendo seduzidas pelas ideologias. A gente não pode abrir uma escola cristã. O que é que a gente faz? A gente pode fazer alguma programação na nossa comunidade que traga as crianças da comunidade para aprender a escritura. E à medida que elas aprendem a escritura, elas aprendem a aplicar na vida delas. A gente está fazendo isso? Tá, beleza. Não tá. Então, tem que reconfigurar. Quando o senhor falou aí nesse conflito de cosmovisões que existe dentro de nós, na mesma hora vem um pensamento, uma dúvida, né? Muito se vê hoje a discussão política, né, no meio evangélico, né? Esquerda, direita, essa polarização política exacerbada. E o maior grito do pensamento de direita hoje, que se diz conservador, né? Eu tenho lá minhas dúvidas a respeito do conservadorismo atual, muito grande. É possível a gente, partindo da perspectiva dessa fala que o senhor disse agora, eu considerar alguém que tem um pensamento de esquerda hoje no Brasil como sendo que ele é, sei lá, um cara que for aderente ao pensamento mais comunista, mais socialista, aquele isentão de esquerda, né, que tanto é... Comunista. Chega a ser um comunista não, porque eu acho que no Brasil, esses que se dizem de esquerda não sabem muito bem o que é o comunismo, né, porque senão... Enfim, é possível uma pessoa ser um cara adepto à política de esquerda no Brasil hoje e ele ser um cristão e contrariar esse grito que a política de direita dá hoje, dizendo que não existe condições de você ser um cara de esquerda, ser um petista, votar em Lula, né, e ser um cristão. É o grito de orgulho da direita hoje. É possível você ser um cristão e ser de esquerda? Veja só, é muito complexa a situação, porque eu convivo no meio de várias pessoas, né? Eu transito no meio de várias pessoas, eu estou na igreja pastoreando gente de esquerda e gente de direita. Pastor, quando vai pastorear uma igreja, ele não pergunta à igreja, vocês são de direita? Tem um filtro, né? Não, né? E quando uma igreja começar somente a eleger um pastor de esquerda e de direita, também está tudo desmantelado. Então, o que é que acontece? Por que é complexo? Porque, por exemplo, vou dar outro exemplo. Você tem alguém na igreja lá, um irmão, que ele é cadeirante. Beleza? Aí vai ter eleição para, sei lá, deputado estadual
sei lá, prefeito, Caruaru, não sei o que mais lá, e o único que faz proposta de acessibilidade é um candidato que está ligado à esquerda. E sempre é assim, vamos dar um exemplo. E sempre é assim. Então, essa pessoa que tem essa necessidade a ser assistida vai votar em quem? Em quem está pensando nele. É verdade. Em quem está pensando nele. Ele não está errado. Então, é muito fácil você dizer assim, o indivíduo não pode votar numa pessoa que está prometendo, sei lá, Bolsa Família ou e tal. Vai lá pro Alto Sertão e ver o povo passando fome e chegar um político lá dizendo que vai botar água lá, que vai cavar poço. E esse cara diz que é comunista. Tu acha que o povo lá vai votar em quem? Num conservador que não disse nada, que ia trazer melhoria pro povo, ou num comunista que prometeu um poço? Vai votar no poço, no cara que prometeu o poço, rapaz. É uma questão pragmática. O povo vai ser arrastado por questões pragmáticas. Mas aí quando você conversa com muitos cristãos dentro da igreja, que se denominam de esquerda, aí você começa a funilar o diálogo. Aí você pergunta, você crê na ideologia de gênero? Você crê no aborto? Que eles começam a negar. Não creio nisso. Não creio nisso. Não concordo com isso. Não concordo. Você começa a ver que esse cristão não fecha com toda a pauta da esquerda. Ele tem algumas inclinações, sei lá, por questão de assistência ao pobre, por questão de, sei lá, desvalorização de algum grupo minoritário. E ele pensa que aquilo deve ser mais assistido, deve ter mais proteção para aquele tipo de pessoa. Então ele tem um recorte do pensamento da esquerda. E ele se compromete com esse recorte. Então por isso que é imprudência a gente jogar o balde e dizer assim, não é cristão. Agora, se um cristão se compromete absolutamente com o pensamento comunista, por exemplo, ele não tem conhecimento de sua fé, ou ele não é cristão. Como se alguém disser que se compromete absolutamente com a cartilha do liberalismo político, ele não tem conhecimento de fato o que é ser cristão ou não é um cristão. Porque se você diz que é liberal, rezando em toda a cartilha política do liberalismo de direita, você vai dizer que o homem é senhor de si mesmo. Que ele é soberano sobre tudo. Esse é o pensamento de direita. Agora você vai ter cristãos que vão dizer, não, eu concordo, eu tenho um recorte dentro do pensamento de direita, né? Então é complexo você julgar. É claro que, por causa daquela questão que eu falei, da subjetividade, da cosmovisão, pessoas vão estar relacionadas a determinados polos políticos, por causa da experiência. Por causa da experiência. Então, sei lá, eu tenho um grupo político em determinada cidade, que é esse grupo que tem cuidado, sei lá, dos direitos dos costureiros. Aí o costureiro vai votar em quem, cara? Obviamente, né? É uma questão pragmática. Então é necessário prudência para tratar isso. É, né? Oferta e procura, né? Tem aquela coisa, a gente não pode abraçar tudo de olho fechado, porque a gente tem sempre que procurar entender onde é que você está se metendo. Pois é, e eu acho que a cosmovisão reformada, ela propõe algo que a direita não atende e que a esquerda não atende. Ela propõe isso, né? Então, a direita e a esquerda, em termos políticos, são caricaturas da verdade de Deus. Então, toda caricatura não corresponde à realidade dos fatos, ao que é a verdade, né? Então, por isso a gente precisa pensar a economia em termos de teologia reformada, política em termos de teologia reformada, educação em termos de teologia reformada, tudo através de teologia reformada, para que a gente, então, formule um pensamento conciso de como a gente entende a sociedade, como a sociedade deve funcionar, né? Então, quando a gente observa na Escritura, veja como isso deve ser olhado na Escritura. Você vê o livro de Amós. A parte do livro de Amós que ele fala contra os poderosos que estão oprimindo os pobres. Está lá no texto sagrado. Você vai ver os apóstolos recomendando a Paulo, não esqueça dos pobres. E aí Paulo vai dizer, eu fui zeloso para fazer isso que me pediram. Mas você vai ver no Decálogo que você não deve cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo. Você não deve furtar. Propriedade privada. Propriedade privada. Então, se você diz, a Bíblia é só de direita, está comprometida com a direita, ou a Bíblia é só de esquerda... Chama até Jesus de comunista, né? Mas quando você vai... Isso é até anacrônico, né? Negócio anacrônico. Mas quando você vai para a Escritura vai assistir o pobre, tem a lei da respigadura. E a Escritura vai dizer o que for do outro, o que for de magro. Não é de magro, não é seu não. E esteja contente com o que você tem. Trabalhe para ter mais, mas não roube. Respeite a propriedade privada. Né? Mas o pensamento de esquerda vai dizer, não, fim a propriedade privada. Na verdade, tudo que você tem é do Estado. O seu carro é do Estado, sua casa é do Estado, seu filho é do Estado, sua mulher é do Estado, tudo é do Estado. Você é do Estado. Isso não é bíblico.
Mas o outro lado, quando vai dizer, não, nada do Estado, tudo é seu, você é o senhor de si mesmo. Isso não é bíblico. O senhor de todas as coisas é Deus. É Deus que está no topo e governa todas as coisas, né? Nós somos apenas agentes do reino, né, na funcionalidade desse reino na Terra. Né? Muito bom. O senhor falou sobre publicações, que a gente precisa de boas publicações nesse âmbito de cosmovisão para crianças, de uma forma geral. O senhor está à frente do DERP. Estive, né? Está. Hoje não estou mais. Mas Pode faz explicar parte. ao pessoal que é o DERP, né? O DERP é o o DERP? Departamento De publicações e Publicações educação. da Aliança, né? da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil. Uhum. Mas o senhor, de alguma forma, ainda segue no meio. Colabora. Colabora. Sim. O DERP tem tentado produzir alguma coisa. Eu sei que a pandemia atrapalhou muita coisa. Mas tem se trabalhado de alguma forma Sim, nesse aspecto? Sim, sim. Há projetos que já estão bem encaminhados, né? Há um material que está sendo produzido pelo pastor Joelson, de João Pessoa. Congregacional raiz aí, viu? É, Aí, Pastor Joelson é congregacional. E o que faltou? Veio a pandemia, né? A gente teve que travar Atrapalhou. muitos projetos na pandemia. Mas certamente a publicação... Eu cheguei até a divulgar algum material que ia sair para crianças. Mas certamente agora, nessa retomada, o DERP vai voltar Mais força. a publicar alguma coisa, né? Lá na nossa igreja, em Santa Cruz, nós começamos um projeto agora na área de educação. Nós estamos à frente de um projeto de implantação de uma igreja em Guiné-Bissau. E lá vai funcionar uma ONG, que é a Casa Esperança Viva, que vai trabalhar com crianças em estado de vulnerabilidade, né? Na cultura guineense, uma criança nasce com deficiência, ela é jogada no meio do mato. Meu Ela é Deus do céu. assassinada, né? Então, o pastor Eliseu vai estar indo para lá com a sua esposa, a missionária Suelen, seu filho, José Lucas, e vão também plantar uma igreja. Então, nós começamos a desenvolver, recentemente, um projeto educacional para lá, para o contexto guineense de educação cristã clássica, para crianças em estado de vulnerabilidade, tanto a educação intelectual como a educação religiosa. E aqui, na nossa igreja, também estamos preparando um material que vai trabalhar esse conceito de criação, queda e redenção em todas as faixas da infância, de 2 anos de idade até 12. Essa contribuição é muito As nossas crianças vão estar estudando sobre isso de forma cíclica e crescente. Então, a cada faixa etária, elas vão voltar a estudar os mesmos assuntos, mas de forma mais profunda. Né? Ótimo. Quando elas chegarem no início da adolescência, elas já terão uma formação de cosmovisão na sua cabeça bem estabelecida Excelente, na igreja. muito bom. Muito bom. Pastor, com relação a essa questão da cosmovisão, né? Nós aqui, nós somos do interior de Pernambuco e a gente está inserido numa cultura muito forte aqui, principalmente com relação à música, por exemplo, né? E com relação a essas cosmovisões, com relação à cosmovisão cristã, é muito complicado, por exemplo, um músico, quando ele se converte, por exemplo. É uma situação muito complicada para ele como músico, porque ele às vezes não quer continuar. Ele toca numa banda, por exemplo, na noite, né, ou ele mesmo toca na noite, canta, sei lá, e ele acha que não é para continuar, mas ao mesmo tempo ele não vê, digamos, um mercado, entre aspas, no meio cristão. Como fica essa relação? Especificamente com relação a essa questão da música. Eu digo isso porque, por exemplo, a gente vive num contexto, como eu falei, aqui no interior, muito relacionado ao forró, né? E nós vemos casos como esse aqui, né? De pessoas que tocavam em bandas e tal, e se converteram e ficaram... Aí o senhor é músico também, não disse ali no... Fez conservatório. Mas fez conservatório de música, né? Então... Meu Deus. Que homem. O homem é bom. O homem é espetacular. Brasil! Bota o áudio aí. Tem que botar o É áudio, um vou botar. pequeno grande homem. Essa é uma tensão, né, que muitos músicos evangélicos sofrem. De fato, eu acho que algumas coisas precisam ser repensadas em termos da produção artística cristã, né? A primeira delas um artista cristão não necessariamente precisa produzir, em termos de músico, por exemplo, não necessariamente ele precisa produzir hinos. A gente tem que amadurecer essa ideia. Você é professor. Se você botasse na cabeça só dar aula na escola evangélica, meu amigo,
Ia passar fome. Tava meio difícil. Já tá difícil, né? A vida do professor já é difícil. Mas a gente tem um tipo de relação com a música, os cristãos, né? Que é bem uma relação bem sacralizada. Então, é tranquilo um crente ir para um cinema assistir um filme secular. Mas se você disser que escuta música secular para um cristão, ele vai dizer, ele tá amarrado, rapaz, que negócio de música secular? O crente só escuta hino, é para a glória de Deus. Mas ele termina de dizer isso e ele vai assistir uma série da Netflix. Então, ele não percebe a contradição da postura cultural que ele tem. Ele não percebe. Porque a gente tem essa relação com a música, assim, muito, né? Então, isso precisa ser amadurecido. Não necessariamente um músico cristão precisa estar trabalhando num ambiente cristão para ser cristão. Agora, se esse cristão sabe que tem fraquezas, que aquele ambiente artístico vai derrubá-lo, o que é que eu recomendo? Não vá. Saia, troque de meio, vá trabalhar com outra coisa. Fique tocando só na igreja, ou toque só por hobby. Ou crie uma banda, sei lá, de festa de 15 anos para evangélico, que tem um bocado, né? Para evangélico e tal, isso aqui, né? Que toca lá Aline Barros, Cassiano, aquelas paradas lá. Né? Então, poxa, essa corta aí. Corta aí. A galera que muito gosta, bom, é muito bom. A galera Cassiano, que gosta de Aline e Cassiano aí vai ficar, vai ficar doído. Eu gosto aí. muito. 500 graus. 500 graus. Imagina aí, na festa de 15 anos, 500 graus de puro fogo santo e poder. Caramba. É melhor botar humanos de oficina. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, né, de forma cuidadosa. No contexto que a gente está aqui no Nordeste, né, que é Caruaru, capital do forró, né? Essa discussão aí, Caruaru, Campina Grande, mas capital do forró, Caruaru. Então, praticamente o gênero musical, né, que movimenta, vamos dizer assim, a cidade, é o forró. Então, o músico vai ser forjado nessa fatia aí de gênero musical, né? Então, ele precisa levar em consideração ele mesmo. Ele precisa levar em consideração a congregação que ele pertence, né? Se ele opta em trabalhar com música, ele não está pecando. O fato de ele resolver continuar trabalhando com música, isso não é pecado. Porque se eu disser que eu vou dizer que um professor só pode dar aula na escola evangélica. Só pode usar roupa produzida por uma grife evangélica. Como é que você vai no supermercado e vai dizer, esse arroz aqui é um evangélico, foi um evangélico que fez? A gente divide muito essa história, né? Mas a gente tem que analisar tudo num pacote só. Mas ele deve também ter a sensibilidade, né, de ver onde é que ele vai estar entrando. Porque tem gênero musical que vai ser extremamente ofensivo à sua fé. Então como é que você vai subir num palco para tocar uma música... Um brega funk do Recife. Né? Uma música que ofende a moralidade cristã. É complexo. Né? Mas se você vai tocar numa orquestra, se você vai fazer um trabalho desse de baile e tal, com músicas que não sejam ofensivas à fé cristã, eu particularmente não vejo problema. Então, quando surge aquela pergunta dos adolescentes da igreja, né, os jovens da igreja, é pecado ouvir música do mundo? Qual é a resposta? Sim e não. Depende da música. Para o músico, da mesma forma. Será pecaminoso eu atuar nessa área aqui? O que é que você está fazendo aí? Né? Você vai estar contribuindo com o que aí? Então, por exemplo, se você é designer e você... por exemplo, você é designer, você é contratado para fazer modelo de roupa e tal, para mulheres, roupas sensuais. Você é cristão. Como é que você vai lidar eticamente com isso aí? Você vai contribuir por causa do retorno financeiro. Você vai contribuir para continuar forjando uma cultura sensualista ou sensual? Ou você prefere rejeitar e esperar que Deus abra outra porta? Você vai ter escolhas profissionais sempre na sua vida. Então, se você é sal e luz do mundo, você sempre vai ter que lidar com essa tensão aí, né? Então, eu acho que o músico pode atuar no meio secular, sim, ele pode. Mas em todos os gêneros, sempre, não. Ele precisa ter discernimento de onde ele vai entrar, qual o serviço que ele vai fazer ali. É uma coisa você ser um contador cristão e o cliente pedir para você burlar a lei para beneficiar ele. Você vai fazer? Bom. Fica difícil, né? Pastor, não pena que já passou um tempão já. Papo tão Nem bom. parece. Nem parece. Tá parecendo Pondé, velho.
E ele tá aderindo, Faltou né? aquele óculinho, pá. Ele ia raspar a cabeça. O óculos de Pondé só cobre Sério, a pupila do olho Deu dele, tempo. né? O óculos é só a pupilazinha, Só né? pupila. Mas para nós encerrarmos, quais seriam os seus conselhos finais? Né? A gente está falando sobre cosmovisão e sobre a importância de nós, não só nós termos, também como passarmos esse conhecimento sobre a cosmovisão cristã. Quais seriam os seus conselhos finais para que nós possamos aderir da melhor forma? Acho que o primeiro dele é: seja cristão. Seja cristão. Se você for cristão, você vai viver uma cosmovisão cristã, de fato. Se você for um cristão consciente, né? A segunda coisa é que nós devemos parar de ter medo de sermos confrontados com as verdades do Evangelho. Porque às vezes a gente tem coisas pré-estabelecidas na nossa cabeça, às vezes a gente foi formado de um jeito, nossa casa, nossa família, e quando a gente se depara com o ensinamento bíblico contrário, existem pessoas que resistem ao ensinamento bíblico por causa desse compromisso que ela teve com alguma coisa, sei lá. Então, não, eu tenho esse compromisso aqui, eu não posso aderir ao que a Bíblia tá dizendo. Eu lembro de um aluno que eu tive no seminário, era uma disciplina de soteriologia, e, com todo respeito, irmãos, mas ele era um aluno arminiano, e aí ele disse assim, Eita, eu entendi... Não é pra dizer o nome dele não, foi pastor. mal, cara, foi mal. Não é pra dizer o nome dele, não. Ele disse a mim: pastor, eu entendi tudo, eu entendi as passagens bíblicas, as suas explicações, mas eu não consigo crer. Por que você não consegue crer? No caso, na Bíblia. O aluno, sim. Sim. Na doutrina. Minha mãe cria nisso, meu pai cria nisso, a igreja que eu cresci cria nisso, meu pastor cria nisso. Eu não tenho como crer nisso. Bom, você está mais comprometido com relacionamentos humanos do que com a palavra de Deus, então. Você precisa observar o que a palavra de Deus diz. Então, isso, e a palavra de Deus deve quebrar o seu orgulho, o orgulho das suas concepções. Então, eu devo estar aberto ao que a palavra de Deus me ensina. Então, esse é um caminho para você, de fato, viver tendo uma visão cristã de mundo, né? Um outro conselho é ler sobre o assunto, o livro do Kuyper, esse que foi mostrado. Um outro livro é o do Heber Campos, né? Amando a Deus no Mundo, que é um livro muito bom, fácil, um livro que é muito aplicativo. Nós vamos colocar esses livros que o pastor está indicando na descrição do... Não em PDF não, viu? Não, em PDF não. PDF Temos não. um professor de ética cristã aqui, né? Por favor. Por favor, Muito por favor, Muito Márcio. bom de Quer responder? inclusive. Quer responder? Então, a leitura, né, a discussão sobre o assunto, existem várias palestras no YouTube sobre o assunto de teólogos importantes no Brasil que falam sobre isso, né? Se fosse para comprar, que assim, nós vivemos num contexto que livros são caros. Uhum. A gente que é seminarista vê isso. Pra mim, né? Pra você não, deixa disso. E, assim, às vezes a gente não consegue, como o senhor falou, tem muita publicação sobre cosmovisão. Muita. Então, assim, um livro que fosse introdutório, que eu vou comprar um livro que eu quero começar a entender sobre cosmovisão. Qual livro o senhor indicaria, assim, para iniciar? Eu acho que o do Heber Campos, apesar de ser um livro grande, né? Você se assusta com a grossura do livro, né? Chegando mesmo. Mas é porque a letra é grande, A né? letra é grande, é ali que eu ia dizer. E ele é muito didático. Ele vai expondo o livro de Daniel e vai Exato. aplicando o que é cosmovisão. Então, o Weber, ele pega os principais conceitos de cosmovisão, né, dos principais autores, e faz um conceito só. Então, você pode ler tranquilamente aquele livro e você vai ter uma compreensão clara, se você tiver uma leitura atenta a ele, né? Se não puder comprar nenhum outro, compre esse. Se não puder comprar esse também, compre a Bíblia. E vá ler a Bíblia. A Bíblia vai lhe ensinar a ter uma cosmovisão cristã. E o do Weber é interessante porque muitos, como ele é um autor brasileiro e vivo, né, contemporâneo, então as aplicações dele são muito atuais, né? Às vezes a gente pega autores estrangeiros que, claro, são muito bons, mas eles viveram em outro contexto, outra cultura, então às vezes as aplicações não são... É como aquele livro de teologia pastoral, né, que nós lemos do... Ai, meu Deus. Qual o Timóteo? O amado Timóteo, né? Tom... Não lembro o autor. É porque são vários autores, né, que escreveram. São as várias cartas, São né? várias E cartas. ele dá vários O conselhos. livro é Amado Timóteo. O ele autor acho que vai ficar Ele devendo. dá vários conselhos ali a um jovem pastor, que é chamado de Timóteo, né? E você vê que muitos exemplos que ele dá, né? É muito enraizado na cultura americana, né? Que não se aplica muito. Por isso é importante que nós temos um autor com uma obra num peso desse, né?
brasileiro. E a gente tem visto que cada vez mais os pastores brasileiros têm lançado, por exemplo, se é um leitor assíduo aí de Tomás de Aquino, o pastor Jonas Madureira lançou atualmente, né, um livro sobre a visão de Deus de Tomás de Aquino, né? Então, cada vez mais a literatura cristã de teólogos brasileiros tem aumentado cada vez mais. E um detalhe, Magno, eu acho que esse assunto, por exemplo, a gente já tem alguma coisa bem embrionária que está sendo publicada pela Juvep, mas a gente precisa de uma obra mais expressiva, por exemplo, sobre cosmovisão nordestina. Quando você pega o livro do Weber, você vai ter realmente várias análises no contexto brasileiro, mas no contexto mais sulista. Você não vai ter análise do contexto nordestino, né? Então, no contexto nordestino, há várias peculiaridades no contexto nordestino, seja no sertão, seja em cidades mais urbanizadas. Então, você tem diferenças culturais enormes da gente que está aqui no Agreste para a capital, em Recife. E a gente está perto. Isso. A gente está 1h30, 2 horas de Recife. Mas há diferenças culturais enormes. Na forma de falar, na forma de pensar, na forma de dizer. Você diz uma palavra em Recife que é tranquilo. Você diz a mesma palavra em Santa Cruz, é um palavrão. Né? E se você vai para o sertão, a realidade ainda é outra. Então a gente precisa também trabalhar essas questões, né? E essa é uma disciplina de importância pastoral também muito grande, né? Principalmente um trabalho de revitalização de uma igreja, por exemplo. O obreiro precisa entender qual é a cosmovisão daquele povo. Ele deve fazer essa leitura e análise para ele começar para ele saber como corrigir aquelas falhas de cosmovisão ali. Muito bom. Falando em publicação de autores, quando é que vai ser dia Thomas Magno? Breve? Tem umas coisas engatilhadas. Eu sei que tem coisa já, aí. Tem minha dissertação de mestrado vai ser publicada, Oh, né? glórias. Que é sobre Colossenses, que eu trato sobre cosmovisão, né? Sendo isso trabalhado na epístola, epistemologia, questões familiares, questões de trabalho, pastorais, né? Vivência comunitária da igreja, tudo isso vai ser tratado lá, nesse trabalho, né? Já tem algumas coisas que estão sendo feitas aí relacionadas à doutrina de Deus também, que eu acho que em alguns anos vai estar pronto também. Se eu tenho desculpa, Vinícius, eu me recordo na pandemia, assim que começou mesmo a quarentena, o senhor escreveu algumas reflexões, foi na pandemia e iria virar um e-book, se eu não me engano. Foi. Tem esse material também, que foram, eu acho que 80 devocionais. Isso. Né, que tá para virar um e-book também. Eu ainda não tive tempo de organizar essa parada, mas um dia vai sair. Um dia. Vai sair. Não, só uma última questão, assim, que é bem pessoal. Quem manda é você, cara. Quem manda é mal. Não manda em nada aqui. O chefe Qual é a cosmovisão do cara que torce pro esporte? Zero, não tem, né? Não existe. Mais reformado do que isso, Não existe. Impossível, né? Leão da tribo de Gostei da pegada. Heresia, cai isso na rede agora. Pastor, pelo menos a grande maioria dos reformados que eu conheço, quando se converteram, não eram reformados, né? Normalmente se começa com uma teologia bem completamente diferente da teologia reformada. E à medida que você vai lendo, vai pesquisando e conhecendo mais, essa cosmovisão, ela muda muita coisa em você. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é essa: o que mais alterou se aconteceu isso com o senhor também, né, dessa mudança, e o que mais impactou, o que mais alterou, ou as coisas que mais alteraram na sua vida com essa nova perspectiva, essa cosmovisão? Muito bom. Eu acho que 2010, mais ou menos, eu tive uma grande crise espiritual. Eu já tinha finalizado meu seminário, minha formação era uma formação teológica arminiana, e eu entrei numa grande crise espiritual, que foi um período muito difícil para mim. E nesse período é que eu começo a refletir mais profundamente sobre a graça de Deus. E começo a entender mais profundamente sobre a graça de Deus e sobre a minha pecaminosidade. E que eu não conseguiria atingir esse padrão máximo de santidade, né, que é exigido em muitas igrejas, em muitos contextos, por mim mesmo. Eu não conseguiria por mim mesmo. Então isso para mim foi uma fase crítica. Então aí é quando eu me deparo com textos como Deus é Soberano, de A.W. Pink,
O Clamor de um Desviado, de Martyn Lloyd-Jones. E eu começo a, então, ter contato com as doutrinas da graça, né? As antigas doutrinas da graça do Paulo Anglada. E aquilo começa a me mostrar como é viver pela graça de Deus. Então, isso começou a mudar a minha perspectiva de vida. De que não é por mim e nem é para mim a minha forma de viver. Eu vivo por meio dele e vivo para ele, né? Então, isso começou a mexer comigo de várias formas. De várias formas. Começou a alterar minha teologia. Aí é quando eu tenho contato com teologia reformada. O senhor já era pastor? Não, eu já tinha terminado o seminário. Mas essa crise também me levou, na época, a não querer ser pastor, né? Eu venho de uma família de pastores de tradição batista e congregacionais. Mas eu não queria o seminário, não queria o ministério depois que terminei o seminário. E entrei nessa crise, né? Então, ao final dessa crise, eu encontro a teologia reformada. E é através desse pensamento a respeito da graça de Deus, não é, que eu sou resgatado dessa crise e que aí então eu vou para o ministério pastoral. Eu vou trabalhar no ministério pastoral. Então, eu acho que entender a graça e entender a condição de pecado do ser humano altera muito a sua forma de viver. Porque abate seu orgulho, abate sua soberba, abate sua autossuficiência. Mostra que você é completamente dependente de Deus, você está num estado de humilhação diante de Deus e precisa aprender mais de Deus, porque a coisa mais importante do mundo não é você, é Deus. Deus é o alvo de todo ser humano, deve ser vivido e buscado. A vida cristã deve ser o alvo de todo cristão, né? Então isso mudou minha perspectiva completamente. Quando eu fui, então, para o mestrado, né, que foi onde eu tive contato mais profundo com cosmovisão, eu entro em outra crise, mas agora acadêmica, no curso de jornalismo, por conta de toda a matriz materialista que tinha o curso, né? Pensei em trancar, né? Não tranquei porque minha esposa não deixou na época, mas para mim eu queria jogar no lixo, porque eu não tinha ainda, apesar de ter um curso de bacharel em teologia, eu não estudo cosmovisão no meu curso de bacharel em teologia, eu não sabia o que era isso. E então eu termino aos trancos e barrancos de jornalismo e vou para o mestrado. Então, no mestrado, em teologia reformada, né, teologia filosófica, é que eu tenho contato com esses grandes autores. Então, quando eu li, o primeiro livro que eu li sobre cosmovisão reformada, de fato, foi o do Kuyper, sobre o calvinismo, né? Que era engraçado porque eu trabalhava numa livraria, esse livro estava lá, tinha 2, tipo, passou um ano, cara, o livro lá, tinha 2 encostados assim, ninguém comprava o livro. Aí o povo botava em saldão R$5, cara, R$2, botava em cima do tabuleiro, ninguém comprava. Aí um dia ficou um só, acho que eu vou levar mesmo, assim, 5 conto, velho. Eu botando o preço ainda. Vou levar. Nem que seja pra deixar no plástico. Aí levei. Fazer volume na biblioteca. Foi, levei, sendo que no dia que eu comprei, eu trabalhava à tarde nessa livraria e voltava pra casa de ônibus. Aí no dia que eu voltei, eu fui lendo. Quando eu li a primeira palestra, eu disse, tá doido. O que é isso aqui, meu? Aí comecei a fuçar, né? Procurar tudo que tinha dele em português. Na época só tinha Calvinismo e o livro sobre a obra do Espírito Santo. Agora tem mais coisas, né? Mas fui achando os outros. Doivert, Francis Schaeffer, a galera lá da Holanda, né? E aí, então, minha cabeça virou. Abriu. Muito bom. Acho que é isso, né? Pastor, só Deus para trazer. Quero agradecer por essa presença inenarrável, indescritível, indizível. Ai, meu Deus. O homem hoje está profundo no vocabulário. Assaz importante. Meu professor de filosofia, eu preciso... Olha, professor, vamos denunciar o cara odeio de filosofia. Eu sei. Não, eu passei a ter um interesse... Vai ficar te chamando de assaz agora. É, assaz agora. Tinha uma cara de assaz. Acabou. De ponder assaz. Mas é isso, pastor. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Último recado? Só agradecer a sua disponibilidade de sair de Santa Cruz, vir até aqui, atender esse convite nosso. É porque o cachê era bom, cara. Por isso Né? Vá dizendo isso, os próximos convidados que não tiverem cachê vai cobrar. Eu sou suspeito, nós somos suspeitos para falar do senhor, né? O senhor é nosso professor de seminário,
Aprendemos muito, né? Muito com as suas aulas. O cara é escritor do Voltemos ao Evangelho. Meu né? amigo. Tem alguns artigos, tem 3 artigos lá, ou Eu 2? acho que é. Acho que são 3 artigos no Voltemos ao Evangelho. Dei uma pesquisada lá, artigos sobre a pandemia, né, e tal. Teologia brasileira também. Isso. Estamos estudando uma lição sua na escola a bíblica. última foi a lição 5 sobre Lição a igreja 5. foi o Foi Muito bom. Vossa Senhoria. E para nós é um privilégio ter o senhor aqui e esperamos outras vezes contar com a sua presença e lhe sugar ainda mais. Acho que se deixasse esse papo ia Varar a 5, noite. 6 horas ia varar a noite aqui, viu? Ia Deus ser lhe abençoe. Amém. Manda um abraço lá para sua esposa, para seu filho. Amém. Que Deus abençoe sua vida e seu ministério, viu? Amém. Falar alguma coisa nisso? Não, só encerrando, né? Acho que é comer, né, Varão? Então vamos encerrar. Só encerrando aí divulgando aí as nossas redes sociais. Você que assistiu Nosso marqueteiro, né? É. Sempre é ele, né? Fantástico. Agora eu sei que Você- sempre teve esfirra. Eu não vi esfirra aqui, só porque eu vim hoje. Eita. Tá? Calma que tá vindo aí. Tá poxa. vindo, né? Calma, Isso é especial. calma, entregue. Eu vim por causa das esfirras, velho. Vai- Pouco importa vocês aqui. Siga-nos nas redes sociais, né? O @teologicamente podcast. Boa. Vai estar aqui Tem- embaixo. Mentira, vai estar não. Vai estar na descrição, na descrição. Arrasta pra cima. Chegou ainda não os 1000. A gente não chegou nesse patamar ainda não, do arracha pra Não, cima. chega lá, Não É. chegou ainda não. @teologicamente podcast no YouTube, você pode colocar lá youtube.com/teologicamente. Isso. E sigam as redes sociais de Thomas Magno de Almeida. Calma que a gente vai Vamos chegar divulgar lá. aí, né? Calma. O cara é um Chega monstro. lá. Deixa o marqueteiro Deixa- fazer o trabalho dele, rapaz. Desculpa. Seu serviço é outro, seu serviço é a pauta. Seu serviço é a pauta. Faz o teu aí. E nos siga nas redes sociais, você que gostou, no Spotify, no Deezer, no Google Music, no Apple Music, Apple Music, Amazon Music. Amazon Music, tá em Tá em todo canto. todo canto. Só A não gente escuta tá- quem não quer. Ele é onipresente. Tá em todo canto. Toda heresia do mundo. Então, você que gostou, você compartilhe, né, com seus colegas, quem gosta de ouvir um pouco sobre teologia, né, e nos siga nas redes sociais, Oliveira Magnum. Massa F. Mota. @ViniciusJO1, que eu sou único, O homem é indizível, né? e o seu Instagram, pastor? Eu acho que é Thomas Magno. de Toma, Almeida. Magnum, Eu acho. é isso mesmo. Eu acho. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Cheiro, Valeu, e até gente. o próximo episódio. Valeu. Valeu. Até o próximo. Valeu. Cheiro? Sucesso cheiro, velho. Nas moças. Rapaz, um abraço. Bora, me orienta. Um abraço. Tchau. Final.